As consequências legais da devolução do mandato do senador Aécio Neves é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto a advogada Janaína Pascoal, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP e coautora do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Muito obrigada por estar conosco num momento. Uma honra. Não, num momento em que a questão jurídica está na pauta do dia, todo mundo comentando, está certo, está errado, Supremo acertou, Senado cumpriu missão, não cumpriu. Então eu queria começar por aí com o caso Aécio Neves. Ontem o Senado decidiu a devolução do mandato de Aécio Neves, em função até de uma decisão anterior do Supremo Tribunal, coisa que foi muito criticada pela professora Janaína, que disse, inclusive, que o Supremo errou. Errou por quê? Errou, porque o afastamento não se confunde com prisão. E a Constituição Federal é muito clara ao prever que a Casa Legislativa, né, ou seja, o Senado, haveria de ser ouvido na hipótese de ter sido determinada a prisão do parlamentar. E não foi isso que aconteceu. Então, eu entendo que realmente o Supremo Tribunal Federal errou, perdeu uma oportunidade ímpar de dar um sinal de que a Operação Lava Jato e todas as outras investigações e ações que estão em curso terão seguimento quando chegarem ao Supremo Tribunal Federal. Eu recebi essa decisão do Supremo como um péssimo sinal. E, sobretudo... De antecipação? Sim, uma sinalização de talvez uma impunidade generalizada. Porque não vai ter como justificar esse tratamento com o senador Aécio e, eventualmente, um tratamento diferenciado, mais rígido, com outras pessoas, né? Aliás, eu acho que o grande problema do nosso país é esse, as pessoas agem de acordo com os grupos, né? Por isso que hoje cedo eu fiz questão de fazer uma nota parabenizando os senadores que votaram a favor do afastamento do senador Aécio e haviam votado também pelo afastamento da presidente Dilma, porque esses senadores agiram com coerência. Os petistas que esbravejavam na época do impeachment, dizendo que era golpe, e agora votaram a favor de afastar o Aécio, não agiram com coerência. Os que votaram a favor de afastar a Dilma e agora protegeram o Aécio também não agiram com coerência. Agora, essa decisão de ontem do Senado pode desencadear uma série de ações dos parlamentares que possam ficar numa situação semelhante? São tantos os investigados ou mesmo réus? Veja, eu imagino que quem tenha votado desta forma tenha feito com a expectativa de amanhã ser beneficiado também. Eu sou você amanhã, né? Sim, olhando assim. Sim, né? Que é justamente com esse pacto de silêncio, né? Essa coisa da omertá que a gente fala, que eu tentei quebrar quando pedi o impeachment da presidente Dilma, porque havia um pacto de silêncio, né? Entre PT, PSDB, entre governo e oposição, naquela falsa democracia que existia, onde eles fingiam que brigavam. Então, nós fizemos um pedido da cidadania para quebrar com isso. E o que eu estou percebendo é que esse pacto começa a ser refeito, entendeu? Então, isso tem que ser denunciado com todas as letras e a população está muito submissa. Agora, é interessante mesmo o silêncio das ruas. Sim, e o que me preocupa mais é porque as pessoas focam muito, a imprensa foca muito, talvez em virtude da dificuldade do discurso jurídico, né, de ser um discurso, assim, uma linguagem mais rebuscada, mais inacessível. A imprensa foca muito no papel do político. Então, a imprensa critica muito o Congresso, critica muito o presidente, seja ele quem for, mas não percebe o movimento do Poder Judiciário. Mas tem sido muito criticado, mas menos do que deveria. Especial. Menos do que deveria. Menos do que deveria. Sim, porque o risco que nós corremos hoje é uma movimentação de anulações gerais, né, vindas dos tribunais superiores. Quer dizer que está aberto um precedente que pode levar um efeito cascata que garanta a parlamentares uma imunidade absoluta? Eu acho até que o objetivo foi esse, né? Eu não acho que foi um precedente, me parece que foi pensado, porque aí já se deu um sinal. E as falas de alguns ministros
sinalizam para isso de maneira bastante clara, né? Um outro assunto, hoje, que é o assunto do dia, já foi encaminhada, começou a ser encaminhada a votação dessa segunda denúncia que envolve o presidente Temer, que está sendo resolvida lá na Comissão de Constituição e Justiça e agora vai à votação. Essa denúncia tem consistência? Olha, eu acho tão interessante, porque eu acredito que ninguém eu vou pedir licença a você. Tá. E peço licença. E aqui nós temos agora a informação de momento sobre o ponto em que está a questão dessa denúncia que envolve o presidente da República. A Comissão de Constituição e Justiça acaba de aprovar o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, que pede que a segunda denúncia contra o presidente Temer seja rejeitada. O placar ficou em 39 votos a 26. Bom, então voltando aqui, essa denúncia, professora Janaína, tem consistência ou como a primeira denúncia, aqueles argumentos de que era uma denúncia sem consistência é que prevaleceram? Então, deixa eu tentar explicar como é que é isso. Quando uma denúncia é oferecida, em qualquer caso, pode ser o menorzinho ou o mais, nós olhamos a aptidão, então se essa denúncia é apta, e a aptidão é vista na parte formal, se ela está bem escrita, se ela está clara, se ela está apontando os crimes corretamente. E nós olhamos a justa causa, ou seja, se tem uma fundamentação fática, né? Tem elementos a demonstrar que aquele crime ocorreu. É claro que vai ter toda a prolação probatória, mas tem que já ter elementos consistentes para alguém ser processado. A primeira denúncia com relação ao presidente Temer, vou falar aqui respeitosamente com relação ao ex-procurador-geral. Ela tinha justa causa, os fatos eram contundentes, mas ela não era apta, ela não estava bem escrita, não estava. Do ponto de vista formal? Sim, estava muito bagunçada aquela denúncia, com todo respeito. Esta segunda é muito bem feita, ela é muito bem feita, ela tem justa causa, porque os fatos são contundentes, e ela também tem uma regularidade formal. E as pessoas deveriam ler as três denúncias. A chamada, entre aspas, denúncia do quadrilhão do PMDB, que é esta. A denúncia do quadrilhão do PT, que está bastante amarrada a essa do quadrilhão do PMDB, porque quem lê a denúncia inteira vai verificar que em muitos momentos o procurador-geral, o ex-procurador-geral, ele faz a conexão entre os dois núcleos criminosos, né? E também a própria denúncia ofertada em face do senador Aécio, elas formam um conjunto que não deixa de ser um resgate do passado recente, infelizmente do presente, triste da nossa história, com fundamentação jurídica, com fundamentação legal e com alicerce fático. Bom, de qualquer forma, agora está nas mãos do Legislativo. Né? E vejamos aí como que todos esses aspectos serão considerados, se é que vão ser considerados. Haveriam de ser, né? Eu agradeço muito sua entrevista, Eu seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigada.